próximo capítulo de Vale Tudo, Maria de Fátima viverá um dos momentos mais humilhantes de sua trajetória. Após ser desmascarada por Cecília, que revela ter sido ela a responsável pelo roubo dos documentos de Sarita, a jovem será confrontada por Celina. Indignada com a traição, Celina perde a compostura e promete tomar providências imediatas. Você passou dos limites. Eu vou acabar com essa farsa. Enquanto isso, Raquel sofre com as últimas atitudes da filha. Revoltada ao reencontrá-la prestes a se casar, a empresária explode em público e protagoniza uma das cenas mais chocantes da novela. Ela rasga o vestido de noiva de Fátima na frente de todos, gritando: "Você não tem moral para usar branco." A cena deixa os convidados em choque e Afonso tenta acalmar os ânimos, acolhendo a noiva e prometendo protegê-la. Já do lado de fora da casa, Fátima, em prantos, é consolada por César. Ele a abraça e tenta convencê-la de que tudo vai passar. Mas a vilã, ainda manipulada por Odete Roitman, acredita que conseguirá se reerguer. A megera, inclusive, havia incentivado a filha de Raquel a se aproximar de Celina para manipulá-la. Plano que agora está desmoronando. Antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte pra gente de qual cidade você está assistindo. Em paralelo a esse caos familiar, Renato vive sua própria tempestade. O empresário perde 2 contratos de grande valor e desabafa com Solange. Tem algo muito errado. Os clientes estão sumindo sem dar explicação. Preocupada, ela tenta animá-lo, mas a tensão no ar é evidente. Raquel, em meio ao turbilhão, resolve procurar Ivan. Em uma tentativa de reaproximação, ela pede perdão pelos conflitos que os afastaram. Ivan, surpreso, hesita. Mas a conversa é interrompida por uma notícia que a desestabiliza ainda mais. Odete saiu em defesa de Maria de Fátima, dizendo que Raquel deveria deixá-la amadurecer sozinha. Você nunca vai entender o mundo em que ela quer viver. Provoca a socialite com frieza. E tem mais. Leila, disfarçada de aliada, propõe a Marco Aurélio ajudá-lo com seus negócios obscuros, oferecendo seus serviços como contadora. Ele, desconfiado, mas intrigado, vê na proposta uma chance de reorganizar seus esquemas ilegais, sem imaginar o quanto isso ainda pode custar caro para todos os envolvidos. Leonardo está fingindo que ainda se encontra doente e prepara um retorno triunfante à família Roitman. Uma reviravolta eletrizante vai movimentar a mansão da família Roitman. Após anos recluso e supostamente em estado de saúde delicado, Leonardo dará fim à farsa que manteve durante tanto tempo com a cumplicidade de Ana Clara e Nise. Recuperado física e emocionalmente do acidente que quase o matou, o primogênito de Odete Roitman decidirá retomar sua posição de herdeiro e mostrará a todos que está pronto para reassumir seu lugar nos negócios da família. E também ajustar as contas do passado. A ideia de um retorno triunfal começa a tomar forma quando Leonardo, com o apoio firme de Ana Clara, sua fiel companheira nos últimos tempos, passa a sentir que chegou a hora de deixar o esconderijo. Durante meses, ele permaneceu longe dos holofotes, fingindo um estado de fragilidade que já não condizia com a realidade. Foram inúmeras sessões de fisioterapia, acompanhamento psicológico e, principalmente, muita introspecção. Agora, com a mente centrada e o corpo reabilitado, Leonardo quer dar um golpe de efeito que surpreenda a todos, inclusive sua mãe, Odete. Enquanto Nise ainda tenta convencê-lo a voltar aos poucos, evitando o choque de uma aparição repentina, Ana Clara é quem o incentiva a planejar uma volta marcante. Você precisa mostrar quem é. Chega de se esconder, Léo. A Odete vai ter que engolir essa volta em seco, dirá ela, empolgada. Leonardo, por sua vez, não está motivado por vingança. Pelo menos não diretamente. Seu objetivo é mostrar que superou as expectativas da mãe e de todos que um dia o julgaram fraco, incapaz ou descartável. Ele quer retomar sua vida e seu legado com dignidade, força e autoconfiança. A oportunidade perfeita surge com a notícia de que Celina vai reunir toda a família para um almoço comemorativo. Heleninha e Ivan estarão de volta de uma viagem romântica a Roma. Afonso e Maria de Fátima, recém-chegados de Paris, também marcarão presença. A mansão, então,
se tornará o palco ideal para um dos momentos mais impactantes da história da família. Leonardo pede que Nise avise discretamente a Ana Clara para deixá-lo entrar exatamente no momento em que todos estiverem à mesa, conversando. Ele quer ser o centro das atenções e pretende conseguir isso com uma simples frase. No dia marcado, o clima será de confraternização e aparente harmonia. Odete, ainda tentando manter o controle de tudo e todos, estará sentada à cabeceira da mesa, distribuindo seus comentários sarcásticos e controlando os temas da conversa. Ivan tentará falar sobre a viagem a Roma, enquanto Heleninha, mais calma e sóbria, elogiará os progressos da mãe. Celina servirá vinho, Maria de Fátima dará gargalhadas forçadas ao lado de Afonso, tentando se afirmar como nova integrante legítima da elite. Tudo parecerá correr dentro do habitual, até que Leonardo surge na porta da sala, trajando um terno sob medida, barba bem feita e olhar determinado. "Voltei, família", diz ele com voz firme, pausada, carregada de significado. O silêncio que se instala é quase sepulcral. Odete deixa o cálice de vinho cair da mão, que treme involuntariamente. Heleninha se levanta em um pulo, cambaleia e desmaia no chão, de pura emoção. Afonso arregala os olhos e segura Maria de Fátima, que tenta disfarçar o pânico. Celina leva as mãos à boca, em choque. Ivan, confuso, corre para amparar Heleninha. Enquanto isso, Leonardo caminha lentamente em direção à mesa, como se estivesse cruzando uma passarela de vitória. A primeira a se recuperar é Nise, que entra pela porta da cozinha e tenta conter as lágrimas. Ana Clara acompanha Leonardo de longe, com um sorriso orgulhoso. Heleninha, ao despertar, corre até o irmão e o abraça forte, chorando como uma criança. "Me perdoa, Léo, me perdoa. Eu fui a culpada, eu estava no carro, eu causei aquilo tudo", diz ela entre soluços. Leonardo segura o rosto da irmã com delicadeza e pela primeira vez fala o que guardou por tanto tempo. "Você não teve culpa de nada, Heleninha. A culpada foi a nossa mãe. Era ela quem dirigia aquele carro naquela noite. Foi ela quem perdeu o controle. Você estava desmaiada no banco de trás. Eu vi tudo." Odete arregala os olhos, mas tenta manter a compostura. No entanto, uma única lágrima escorre pelo seu rosto frio e maquiado. Por um instante, ela sente o mundo ruir. Teria feito de tudo para esconder aquela verdade, inclusive pagar médicos, subornar funcionários e criar toda uma rede de mentiras para manter Leonardo afastado e ocultar sua própria responsabilidade. "Você está mentindo", sussurra Odete, em tom quase inaudível. Mas ninguém lhe dá atenção. Heleninha, agora consciente, volta-se para a mãe com expressão de repulsa. "Então era verdade. Sempre foi você. E deixou todo mundo pensar que a culpa era minha. Me destruiu por dentro, me fez virar o que virei." Grita fora de si. Celina levanta da mesa e exige explicações. Ivan se aproxima, visivelmente tenso. Afonso, por sua vez, tenta acalmar Maria de Fátima, que começa a hiperventilar, temendo que sua falsa imagem na família seja desfeita com mais revelações de Leonardo. A cada palavra dita pelo primogênito, mais máscaras vão caindo e a verdade finalmente encontra seu caminho até a superfície. Odete tenta se recompor. Respira fundo, seca o rosto com um lenço de linho e encara Leonardo com frieza. "Então resolveu voltar para se vingar? Fazer o papel de mártir? Muito nobre da sua parte", ironiza ela. Mas sua voz treme e seus olhos denunciam o abalo. "Você quer o quê? Uma recompensa? Uma fatia da TCA? Ou só me destruir?" Leonardo, sem alterar o tom de voz, responde: "Eu quero o que é meu por direito, e quero que todos aqui saibam a verdade. A partir de agora, nada será como antes." Nesse momento, Nise se manifesta. Com voz firme, declara que sempre soube de tudo, mas se calou para proteger o bem-estar de Leonardo. "Eu vi o que aconteceu. A senhora não estava em condições de dirigir, Odete. Entrou naquele carro sem pensar. Eu tentei impedir, mas era tarde demais." Ana Clara confirma. Leonardo ficou em coma e, quando acordou, pediu que a verdade fosse mantida em segredo, até que ele tivesse força para voltar.
Ele não queria te expor, Odete. Mas agora, depois de tudo que você fez com a Heleninha, com ele, com todos nós, não dá mais. A tensão atinge o auge. Afonso levanta, encara Odete e pergunta: é verdade? Você destruiu nossa família e ainda fez parecer que era culpa da Heleninha? A pergunta ecoa pela sala como um julgamento. A partir dali, Leonardo não precisará mais se explicar. Sua simples presença, sua lucidez e sua postura já falam por si. A narrativa construída por Odete começa a ruir e a confiança da família balança. Enquanto Heleninha permanece agarrada ao irmão, Maria de Fátima tenta fugir da cena, mas Afonso a impede. Você vai ouvir tudo isso até o fim. Leonardo ainda tem muito a revelar, e ninguém imagina as próximas bombas que ele está prestes a soltar. Estarem ameaçados. O casamento com Afonso, herdeiro dos Reutemann, será invadido por fantasmas do passado. Verdades ocultas, traições desmascaradas e revelações bombásticas. Tudo isso sob o teto sagrado de uma igreja, diante de uma plateia perplexa. A cerimônia, cuidadosamente arquitetada por Odete Reutemann para consolidar o poder da nova nora, começa pontualmente. O coral entoa músicas clássicas enquanto os convidados, todos da elite, se ajeitam nos bancos de madeira, observando com curiosidade a movimentação no altar. Maria de Fátima caminha até o noivo, com um sorriso ensaiado, trajando um vestido branco cintilante que parece pesar toneladas diante do fardo de suas mentiras. O padre, sereno, inicia a cerimônia. Maria de Fátima, você aceita Afonso como seu legítimo esposo? A jovem responde firme: sim. Em seguida, desliza a aliança no dedo do noivo sob o olhar orgulhoso de Odete, que troca um sorrisinho de canto com Solange. Mas não de cumplicidade, e sim de escárnio. O padre então repete a pergunta a Afonso, que, apaixonado e ainda ingênuo, também aceita a união. O momento parece selado. Tudo pronto para o felizes para sempre. Mas atrás de uma pilastra da igreja, observando tudo com o peito em brasa, está César. Vestido de forma descuidada, com o rosto visivelmente alterado pela raiva e talvez por algum gole de álcool, ele observa a mulher que o usou, o descartou e agora posa de princesa diante da alta sociedade. Ele sussurra para si mesmo, com os olhos fixos na noiva: achou que eu não ia vir, né, Fátima? O momento fatídico se aproxima. Se alguém aqui presente tem algo contra esta união, que fale agora ou cale-se para sempre. Por um segundo reina o silêncio. Mas ele não dura. Um grito ecoa na nave da igreja: eu aqui, Padeco! Eu sou contra essa união! O eco atravessa o templo como um trovão. Todos se viram em choque. Fátima arregala os olhos. Afonso gela. Odete se enrijece no banco. Marco Aurélio levanta abruptamente. O padre paralisa. César, com os cabelos desgrenhados e a alma em fúria, caminha pelo corredor como quem invade o próprio inferno para acertar as contas. Isso é um absurdo, grita Marco Aurélio, tentando barrar o invasor. Mas César ignora. Eu não saio daqui sem a Fátima. Sua voz é firme, debochada, provocadora. A tensão se multiplica. Fátima esbraveja para que Afonso tome uma atitude. Expulsa esse doente daqui, Afonso. O noivo avança, mas César não recua. É essa carinha aqui que você ama, né, Fátima? Ou vai fingir que nunca veio dormir comigo depois de sair da casa desse mané aí? O escândalo cresce. Odete tenta contornar a situação com frieza. Não deem atenção a esse desequilibrado. Mas César segue. Você, Afonso, é só mais um degrau na escada dela. Essa mulher não ama ninguém além do próprio espelho. Solange, encostada na parede do altar, solta uma risada sarcástica. Se ele invadiu, é porque a Fátima dá corda. Mentira, responde a noiva. Você tá morrendo de dor de cotovelo porque perdeu, Solange. O padre, atônito, tenta manter a solenidade. Por favor, senhores, respeitem este lugar. Mas não há mais respeito algum no ambiente. César se aproxima mais, desafiador. Essa cerimônia não vai acontecer, padre. Ela ainda me ama. Ela está se casando por puro interesse. Afonso, já afetado, encara Fátima com desconfiança. Por que esse homem está dizendo tudo isso? Fátima, me responde. Raquel entra em cena.
Com passos firmes e expressão determinada, caminha até o altar e grita para todos ouvirem: "Essa minha filha não vale nada." O escândalo atinge outro nível. Todos se voltam para ela, boquiabertos. "Tá enganando esse rapaz como enganou a mim. E não me chame mais de mãe." Fátima em choque: "Até a senhora, mãe." Raquel corta: "Mãe, uma ova! Eu sou mulher o suficiente para não compactuar com crime. Você roubou, mentiu, enganou e vendeu a própria dignidade por essa aliança." Nesse instante, César puxa do bolso um pendrive. "Querem provas? Tenho aqui vídeos, gravações, conversas dela com Marco Aurélio sobre a mala de dinheiro. Sim, Afonso, aquela grana que sumiu da TCA foi parar no apartamento da sua noiva." O padre leva as mãos à cabeça. Marco Aurélio gagueja, tentando negar. Odete se vira para o executivo. "É verdade isso?" Raquel reforça. "Ela pegou a mala, usou o César como laranja e ainda chantageou o Marco. É por isso que ele está aqui, quietinho feito um rato." Solange não perde a chance. "Eita, parece novela mexicana." Fátima tenta desviar o foco. "Essa mulher tá mentindo. Tudo mentira. César tá obcecado." Mas César avança mais. "Mentira! Você invadiu meu apartamento ontem à noite. Disse que me amava, que só tava esperando esse casamento acabar. Tá com vergonha agora?" Odete, enojada, encara a noiva. Afonso começa a recuar. Olavo entra na igreja, ofegante. "César, o que você tá fazendo aqui? Como chegou?" O rapaz responde: "Dei o endereço no Uber. Quer que eu mande o print?" Marco Aurélio tenta agarrar César, mas o rapaz desvia e ameaça: "Encostar um dedo em mim, eu te desço a mão." O padre perde a paciência. Essa cerimônia está cancelada. Não há clima, não há verdade, não há amor. Aqui não se celebra mentira. Fátima entra em pânico. "Não, vai ter casamento sim." César ri. "Só se for comigo, minha rainha." Afonso explode. "Chega!" E desfere 2 socos em César, que cambaleia, mas não cai. "Você vai se arrepender disso, playboy de Araque," responde o modelo, limpando o sangue da boca com o punho. Solange provoca: "E aí, cadê o vídeo? Mostra logo." César levanta o pendrive. "Tá tudo aqui, querida. Tudo." Raquel se adianta. "Eu vi com meus próprios olhos. Escutei com meus próprios ouvidos. Fátima destruiu a nossa família. Agora vai destruir a sua, Afonso." Fátima se vê encurralada. "É mentira, estão todos contra mim." Mas ninguém acredita mais. Odete, furiosa, promete: "Você vai pagar caro por ter desonrado meu sobrenome." Raquel vira as costas. "Não conte comigo para nada. Nunca mais me procure." O padre grita: "Todos para fora. Eu vou fechar esta igreja. O dinheiro de vocês não compra dignidade." E assim, em meio a berros, empurrões e revelações que abalaram as colunas do templo, o que seria um casamento luxuoso vira uma batalha pública, com todos os envolvidos sendo expulsos. César, mesmo ferido e escorraçado, se diverte. Hoje foi só o trailer. O filme mesmo tá por vir. Maria de Fátima é desmascarada diante da elite. Afonso, humilhado, sai sem rumo. Raquel, devastada, se despede da filha com o olhar de quem já a perdeu em vida. Solange, triunfante, sai gargalhando. E a igreja, tomada pelo escândalo, agora se cala. Mas os ecos do vexame se espalharão como rastilho de pólvora pela cidade inteira. Odete recebe caixa misteriosa e fica desesperada com o conteúdo. Foi a Nise. O retorno de Odete Roitman ao Brasil será marcado por um evento absolutamente inesperado e perturbador. Após passar semanas viajando pela Europa em busca de inspiração empresarial, como ela própria justifica, a megera não terá um minuto de paz sequer ao colocar os pés novamente na mansão de sua irmã Celina. A chegada de uma caixa anônima, entregue discretamente por Nise, irá desencadear um dos momentos mais tensos da novela, jogando luz sobre um segredo obscuro do passado da vilã. Tudo começará de forma aparentemente trivial. Odete retornará à mansão preocupada com uma nova recaída de Heleninha, que mais uma vez terá sido flagrada alcoolizada em público. Visivelmente irritada com a situação da filha
e disposta a cobrar uma atitude de Celina, a milionária se deparará com uma surpresa ao ser recebida pelo fiel mordomo Eugênio. Dona Odete, enquanto a senhora estava fora, deixaram uma encomenda aqui para a senhora, dirá ele com um tom respeitoso, mas carregado de estranheza. Encomenda? Que tipo de encomenda? Quem foi que mandou? Reagirá a megera, imediatamente desconfiada. Eugênio se dirigirá até a cozinha e voltará segurando uma caixa de papelão velha, mal conservada, com a superfície suja de terra seca e marcas de umidade. O objeto estará lacrado com várias voltas de fita crepe, como se o conteúdo tivesse que ser protegido a qualquer custo, ou escondido. Foi uma senhora que deixou aqui, uma mulher negra, magrinha. Acho que devia ter uns 60, 70 anos. Não deixou nome, completará Eugênio. Ao ouvir a descrição, Odete congelará por alguns segundos. Seus olhos se arregalarão, o maxilar se fechará de forma rígida e uma veia pulsará em sua testa. Ela reconhecerá imediatamente que se trata de Nice, a mulher que guarda o segredo mais vergonhoso de sua vida, o paradeiro de Leonardo, o filho que ela esconde da sociedade. Tem certeza de que é para mim, Eugênio? Você não se confundiu? Por que deixariam isso aqui? Tentará disfarçar, em tom forçado, ao mesmo tempo em que transparece o nervosismo por baixo de sua fachada gelada. Celina, que observará tudo atentamente, se aproximará curiosa e tentará abrir a caixa ali mesmo. Mas que mistério, hein? Vamos abrir essa caixa para ver o que tem dentro. Deve ser alguma lembrança, talvez algo da sua viagem, sugerirá a irmã. Mas Odete reagirá imediatamente, num surto de ansiedade, e segurará a tampa com força, impedindo que Celina prossiga. Não, deixa isso aí. Eu vejo isso depois. Celina, surpresa com a reação desproporcional, franzirá a testa. Nossa, Odete, que susto! O que tem nessa caixa que te deixou assim? Você ficou pálida de repente. Parece até que viu um fantasma. Tentando recuperar o controle, Odete se recomporá e balbuciará uma desculpa qualquer com a voz trêmula. E eu sei lá o que tem dentro dessa porcaria? Pode ser qualquer coisa. Tem gente louca nesse mundo. Vai ver é algum ex-namorado rancoroso ou alguém querendo devolver alguma coisa. Um desaforo desses. Mas Celina continuará desconfiada. A irmã, que há anos tenta entender os muros que Odete construiu ao seu redor, saberá que há algo muito mais grave por trás daquela entrega. O nome Nise ainda não será mencionado em voz alta, mas ficará subentendido pelo comportamento alterado da vilã. Mais tarde, sozinha, em um de seus quartos particulares na mansão, Odete finalmente abrirá a caixa. Ao remover a fita crepe com dificuldade, ela encontrará jornais velhos, dobrados cuidadosamente, com manchetes quase apagadas pelo tempo. Todas elas relembram o trágico acidente ocorrido 12 anos atrás, envolvendo seu filho Leonardo. Há também fotos em preto e branco, tiradas com câmeras descartáveis, mostrando Leonardo ainda garoto. Sujo, com roupas surradas, mas vivo, em momentos simples dentro de um casebre humilde. O terror tomará conta de Odete. As imagens mostram Leonardo sendo alimentado por Nice e dormindo num colchão no chão, envolto em cobertores velhos. Algumas fotos trazem bilhetes escritos à mão, com frases como: "Ele está vivo e feliz, longe da sua maldade. Você não liga, mas eu cuido dele como se fosse meu. Seu silêncio tem preço e o tempo está acabando. Pensa que é dona do mundo, Odete? Pois eu sou dona da verdade." Ao se deparar com aquilo, Odete soltará a caixa no chão, derrubando os jornais e fotografias, que se espalharão como peças de um quebra-cabeça amaldiçoado. Ela irá sentar-se na cama, ofegante, passando as mãos pelos cabelos, suando frio. A certeza de que Nise está disposta a ir até o fim com a chantagem se tornará insuportável. Nos dias seguintes, a vilã tentará agir normalmente, mas a presença da caixa e do conteúdo que ela viu não sairá da sua mente. Ela começará a agir de forma mais agressiva, controladora, desconfiada de todos à sua volta. Eugênio notará o comportamento estranho e comentará com Celina: "A dona Odete não dorme direito faz dias. Está com aquele embrulho o tempo todo, como se fosse uma bomba. Nunca vi assim."
Odete mandará trancar a caixa em um de seus cofres e começará a investigar discretamente onde está Nissi. Ela consultará contatos antigos, pagará detetives, ameaçará ex-funcionários. Tudo para encontrar a mulher que ousou desafiar seu poder. Enquanto isso, Celina continuará fuçando, suspeitando que há um segredo muito maior entre Odete e a tal senhora misteriosa. Na empresa, Odete se mostrará mais ríspida do que nunca, descontando sua tensão nos funcionários e no próprio Afonso, que começará a questionar a saúde emocional da tia. Ele comentará com Solange que Odete parece estar se desequilibrando. Ela nunca foi de sorriso fácil, mas agora parece assustada o tempo todo, como se estivesse sendo caçada. Do outro lado da cidade, Nise observará de longe, com um olhar firme. Ela guardará mais cópias das fotos e dos jornais e dará indícios de que pretende ir além. Ela poderá, a qualquer momento, expor Odete publicamente. E o que ela guarda para isso pode ser ainda mais destruidor do que o conteúdo da caixa. Raquel muda o visual, fica com cara de rica e impressiona. Uma executiva. Raquel dará mais um passo decisivo rumo à sua independência financeira e à construção de um império próprio. A ex-feirante, que começou vendendo sanduíches na praia, surpreenderá o público ao surgir com um visual completamente repaginado. Agora dona da Paladar, empresa de catering que pertencia a Laudelino, Raquel decidirá renovar sua aparência, incentivada por uma conversa tocante com Consuelo, e mostrará que está pronta para ocupar o lugar que sempre mereceu, o de uma mulher forte, refinada e determinada. A transformação começará nos bastidores de um acordo silencioso e ousado. Celina, irmã de Odete Reutemann, tomará uma atitude inesperada ao propor sociedade a Raquel e Poliana. Cansada de viver à sombra da bilionária e decidida a conquistar sua própria independência, Celina irá procurar Raquel e fará uma proposta direta. Quero ajudar vocês a comprarem a Paladar, mas tem uma condição. Meu nome não pode aparecer em nada. Odete jamais pode saber que sou sua sócia. Raquel, inicialmente desconfiada, ficará balançada ao ver que Celina está falando com o coração e deseja apenas cortar os laços de submissão que a mantinham presa ao Império Reutemann. Com o dinheiro de Celina, Raquel e Poliana finalmente conseguirão fechar negócio com Laudelino. O empresário, comovido com a garra da ex-feirante e o entusiasmo de Poliana, aceitará a proposta. Pouco tempo depois, o cenário passará por uma breve passagem de tempo. A fachada da empresa estará diferente, o uniforme dos funcionários mais moderno e o salão principal sendo reformado. Será o prenúncio de uma nova era para a Paladar. Enquanto os últimos detalhes da reinauguração são ajustados, Consuelo fará uma visita surpresa à futura empresária. Ao ver Raquel com as mãos sujas de tinta e os cabelos presos com grampos improvisados, dirá com ternura: "Minha filha, você precisa cuidar de você também. Essa nova fase pede um novo olhar sobre si mesma." Raquel, entre risos e emoção, responderá: "Mas quem disse que eu tenho tempo para pensar em mim, Consuelo? Aqui eu sou pintora, pedreira, gerente, tudo ao mesmo tempo." A amiga insistirá: "É justamente por isso. Você é tantas e todas merecem carinho. Vai num salão, renove-se. Você já é linda, mas está na hora do mundo te enxergar como você merece ser vista." Tocada pelas palavras, Raquel finalmente decidirá se dar esse presente. Na manhã seguinte, irá a um salão chique da zona sul do Rio de Janeiro, acompanhada de Poliana, que fará questão de ajudá-la a escolher um corte moderno e elegante. O cabeleireiro, ao vê-la entrar tímida e receosa, não conterá a empolgação. "Mas essa mulher tem potencial de capa de revista. Vamos transformar essa guerreira numa executiva de tirar o fôlego." As cenas da transformação serão emocionantes. Câmera em closes, espelho sendo coberto, tinturas sendo aplicadas, manicure cuidando das mãos que tanto trabalharam. A trilha sonora será de superação. E ao final, quando o espelho for revelado, Raquel mal se reconhecerá. Cabelos mais curtos, com leve ondulação, maquiagem suave realçando seus traços firmes, um novo brilho no olhar. Poliana vai se emocionar. "Você tá maravilhosa. Agora ninguém te segura mais, mulher." Mais tarde, Raquel chegará a Paladar, vestindo uma roupa sóbria e sofisticada, com blazer acinturado
e uma saia lápis que valoriza sua postura imponente. Os funcionários e amigos ficarão boquiabertos. É aqui que é a Paladar? Brincará ela, fazendo suspense. Gilda, que estará organizando os salgadinhos da recepção, deixará tudo cair no chão de tanto espanto. Raquel, como você tá linda! Eu nem te reconheci. Pascoal, com seu jeito sincero e exagerado, dirá alto. Tá parecendo uma artista de novela. Ou melhor, uma executiva de cinema. Parece mesmo. E a minha sócia, tá? Emendará Poliana, orgulhosa. Com humildade, Raquel explicará que sentiu que precisava cuidar de si. Depois de ser pintora, pedreira, marceneira e até eletricista, eu tava merecendo dar uma arrumadinha, né? Pascoal responderá em seguida, com bom humor. Arrumadinha? Tá de sacanagem, Raquel. Você tá um escândalo. Tá uma executiva milionária. Nesse momento, Laudelino chegará para entregar oficialmente as chaves e ficará estupefato com a mudança. Olha só quem virou capa de revista. A Paladar tá em boas mãos. Disso eu nunca tive dúvida, mas agora tenho certeza de que ela também vai ser bonita por fora, dirá ele galanteando. A imprensa começará a notar o sucesso da nova fase da empresa. Uma repórter gastronômica de uma revista especializada em catering e eventos de luxo visitará o local e escreverá: A Paladar renasce das cinzas pelas mãos de uma mulher que representa a essência do empreendedorismo feminino. Raquel Acioli, ex-feirante, agora se apresenta ao mercado com a força de uma executiva e o brilho de uma estrela. Enquanto isso, nos bastidores, Celina acompanhará tudo de longe, orgulhosa, mas escondida. Numa conversa reservada com Raquel num café discreto, ela comentará: Você nem precisa me agradecer. Só de ver a Paladar nas suas mãos já é um alívio. Você não faz ideia do quanto é libertador ajudar uma mulher como você. Raquel pegará nas mãos de Celina e dirá: Você me deu asas, Celina. Eu só precisava de um empurrão. Agora ninguém mais me para. Com a reinauguração marcada, Raquel fará questão de convidar amigos, parceiros de negócios e clientes antigos. A festa será um sucesso. Ela fará um discurso simples, mas carregado de emoção. Essa empresa não é só minha. Ela é de cada mulher que já ouviu que não podia, de cada trabalhador que foi desacreditado, de cada pessoa que lutou com dignidade. A Paladar é um recomeço, e é só o começo. E assim Raquel seguirá transformando não apenas sua aparência, mas também sua trajetória e a de todos ao seu redor. O salão da empresa, antes marcado por tons neutros e móveis antiquados, agora refletirá sua personalidade. Madeira clara, plantas naturais, balcões de inox e uma parede com um quadro escrito em letras cursivas: O sabor da luta é a vitória. A nova Paladar refletirá uma mulher renovada, poderosa e finalmente reconhecida como a executiva que sempre existiu por trás do avental da vendedora de lanches. Após o discurso, um longo e comovente aplauso tomará conta do salão. Poliana se emocionará ao abraçar Raquel, visivelmente orgulhosa da trajetória da amiga. Você é a prova viva de que a vida dá voltas, Raquel. E você soube dirigir cada curva com coragem, dirá ela, com os olhos marejados. Gilda, Sardinha, Pascoal e os demais funcionários da Paladar também se aproximarão, fazendo questão de agradecer pela oportunidade de recomeçar ao lado dela. Com a reinauguração oficialmente iniciada, os primeiros clientes começarão a chegar. Empresários, organizadores de eventos e até políticos locais comparecerão ao coquetel. O boca a boca sobre a nova gestão da Paladar já terá se espalhado, e muitos estarão curiosos para conhecer a mulher por trás da transformação. Raquel circulará entre os convidados com segurança e carisma. A cada pergunta sobre sua história, ela responderá com firmeza e humildade: Eu não nasci rica, mas nasci com fome de dignidade. E agora quero servir comida e respeito com o mesmo carinho, dirá uma colunista social. A câmera fechará em Raquel, iluminada pelos refletores da nova Paladar, entre brindes, abraços e uma atmosfera de recomeço. Ela estará com a cabeça erguida, a postura firme e os olhos cheios de brilho. A mulher que um dia foi rejeitada por vender sanduíches na praia, agora comandará uma empresa de respeito e será tratada com a reverência que sempre mereceu.
Solange vai engravidar de Afonso em uma reviravolta eletrizante nos próximos capítulos de Vale Tudo. O romance mal resolvido entre os dois, que parecia enterrado após o término turbulento de Solange com Renato e o casamento de Afonso com Maria de Fátima, ressurgirá de forma inesperada em uma noite de bebedeira e mudará completamente o rumo da história da diretora da Tomorrow. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se a Maria de Fátima merece levar uma surra. Tudo começará quando Solange, ainda fragilizada com o fim do seu relacionamento com Renato, aceitar o convite de amigos para uma noite de distração em uma balada badalada. Afonso, por sua vez, também marcará presença no local, inicialmente acompanhado de sua esposa, Fátima. No entanto, um escândalo irá afastar a vilã da cena. Ela flagrará César aos beijos com outra mulher e, revoltada, decidirá ir embora sozinha, deixando o marido embriagado para trás. Na saída da festa, Solange estará tentando chamar um carro por aplicativo quando avistará Afonso, completamente desorientado, discutindo com o próprio celular, tentando fazer funcionar o GPS. A ruiva se aproximará com um sorriso solidário no rosto e oferecerá ajuda. "Você parece perdido", comentará ela, com um tom irônico. Afonso, visivelmente alterado, responderá: "Acho que eu tô mesmo. Você me dá uma carona, Solange." Ela hesitará, mas acabará cedendo à insistência do ex. No trajeto até o apartamento dela, os dois trocarão confidências entre goles de vodka e lembranças do passado. A tensão emocional somada ao álcool culminará no reencontro íntimo entre os dois. No dia seguinte, Afonso acordará desnorteado, olhando ao redor sem entender o que aconteceu. "Solange, eu dormi aqui. A gente..." Ela, igualmente surpresa, balbuciará: "Eu não sei. Eu também apaguei. Só lembro da gente entrando no carro." A situação deixará ambos desconcertados, mas decidirão não tocar mais no assunto. "Vamos esquecer, tá? Aconteceu, mas foi um erro", dirá Solange, visivelmente desconfortável. Afonso concordará e se despedirá, acreditando que aquilo havia sido apenas uma recaída sem consequências. Porém, nos dias seguintes, Solange começará a perceber alterações em seu corpo. Os enjoos matinais, o cansaço constante e a sonolência fora do comum levantarão suspeitas em Sardinha, que notará a amiga mais distraída e irritadiça que o habitual. Em uma das manhãs, ao vê-la passar mal logo ao chegar na empresa, ele decidirá agir. "Solange, você não tá bem, e eu sei o que está acontecendo", dirá, entregando discretamente um teste de gravidez. Incrédula, Solange pegará o teste com as mãos trêmulas e correrá para o banheiro. Minutos depois, sairá com os olhos marejados e o rosto pálido. "E aí, deu o quê?", perguntará Sardinha nervoso. Com a voz embargada e um leve tremor nas mãos, ela revelará: "Eu tô grávida, Sardinha. Eu tô grávida." A câmera vai congelar no rosto surpreso e emocionado da personagem, encerrando o capítulo com um efeito sonoro dramático que deixará o público em choque. A revelação da gravidez provocará um verdadeiro terremoto na vida de Solange. Nos bastidores da Tomorrow, os boatos começarão a se espalhar. Funcionários notarão as mudanças de humor da chefe e os frequentes atrasos. Sardinha, como fiel escudeiro, tentará proteger a amiga, mas a pressão começará a crescer. "Você tem que contar para ele", insistirá o amigo em uma conversa reservada. Afonso precisa saber. Solange, no entanto, resistirá. "Ele está casado, Sardinha. Casado com a mulher mais vingativa e manipuladora que já pisou nessa terra. Você tem ideia do que a Fátima faria comigo se descobrisse isso?", retrucará ela desesperada. "Não quero colocar esse bebê em risco. Não agora." Mesmo tentando manter tudo em segredo, Solange começará a enfrentar dificuldades para esconder a gravidez. Em uma reunião da Tomorrow, sentirá uma tontura forte e quase desmaiará na frente de todos. Renato, que ainda nutre sentimentos por ela, será o primeiro a correr em seu socorro. "Você tá bem? Tá muito pálida", dirá ele, segurando-a pelos ombros. A tensão será visível e o clima na empresa mudará drasticamente. Enquanto isso, Fátima começará a desconfiar de algo. Apesar de estar centrada em seus próprios planos de ascensão social e alianças duvidosas com Odete Reutemann,
A vilã perceberá o distanciamento do marido e as trocas de olhares entre ele e Solange. Você anda estranho, Afonso. Tem algo me escondendo? Questionará com aquele tom venenoso característico. Afonso, tentando manter a calma, responderá: Tô apenas preocupado com a empresa. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O nervosismo do rapaz não passará despercebido. A dúvida começará a corroer a mente de Fátima, que decidirá investigar. Ela seguirá o marido em um de seus trajetos até a sede da Tomorrow e flagrará uma conversa entre ele e Sardinha no estacionamento. Eu não sei o que fazer se for meu, Sardinha. Eu sou casado. Isso pode destruir tudo, dirá Afonso, sem perceber que está sendo observado à distância. Esse será o estopim para Fátima. Com sede de vingança e determinada a manter seu casamento a qualquer custo, ela começará a traçar um novo plano. Descobrir com certeza quem é o pai da criança e usar isso contra Solange. Mas as coisas sairão do controle. Em uma tarde tensa, Afonso aparecerá de surpresa na sala de Solange. A gente precisa conversar, dirá ele, com um olhar sério. Eu não consigo mais fingir que nada aconteceu. E se esse filho for meu? Solange tentará se manter firme. Você não precisa fazer nada. Eu não vou te pedir ajuda. Só quero seguir em frente. O clima entre os dois ficará cada vez mais denso. Afonso, dividido entre o senso de responsabilidade e o medo da reação de Fátima, começará a se afastar de todos. Passará dias sem ir para casa, evitando encarar a esposa. E Solange, por sua vez, começará a viver momentos de grande angústia, tentando decidir se esconde a paternidade ou se enfrenta o escândalo que a revelação poderia provocar. Enquanto isso, o bebê começará a influenciar cada vez mais a rotina da diretora. Ela passará a frequentar consultas médicas em horários alternativos, esconderá exames dentro da bolsa e em casa viverá um turbilhão emocional. Será que eu estou preparada para isso? Perguntará a si mesma diante do espelho, com a mão sobre o ventre. A gravidez não planejada despertará memórias de sua infância e do desejo de um dia construir uma família estável, coisa que a vida nunca lhe proporcionou. E o que ninguém imaginará é que esse bebê, fruto de uma noite inesperada e cercado por segredos, poderá mudar completamente o futuro, não só de Solange, como também de Afonso, Fátima e até da própria Tomorrow. Com o passar das semanas, a barriga de Solange começará a despontar levemente, e os rumores na Tomorrow se intensificarão. Embora tente seguir com a rotina normalmente, os olhares desconfiados e cochichos pelos corredores a farão se sentir cada vez mais pressionada. Do outro lado, Afonso viverá um verdadeiro dilema. Mesmo confuso, começará a visitar lojas de bebê discretamente, buscar informações sobre paternidade e até consultar advogados para entender quais seriam suas obrigações, caso fosse confirmado como pai da criança. Mas seu comportamento não passará batido por Fátima, que se fingirá de desentendida, mas já terá iniciado um verdadeiro trabalho de espionagem sobre o marido. Com a ajuda de César, ela colocará um detetive para seguir Afonso e descobrir todos os seus passos. Será assim que terá acesso a imagens dele, entrando na mesma clínica obstétrica que Solange frequenta. Com a prova em mãos, Fátima finalmente explodirá. Ela invadirá o apartamento do casal, jogará as fotos sobre a mesa e gritará: Você me traiu com aquela ruiva sonsa e ainda engravidou ela? Afonso tentará se justificar, mas Fátima não permitirá. Você vai se arrepender, Afonso. Vai se arrepender amargamente de ter me feito de idiota diante de todos. Disparará com o olhar cheio de ódio. A partir desse ponto, a guerra estará oficialmente declarada. Solange, por sua vez, começará a se preparar psicologicamente para a maternidade, mesmo sob ameaça. Em uma conversa com Sardinha, desabafará: Eu não sei o que vai ser da minha vida agora, mas esse bebê é minha prioridade, mesmo que o mundo desabe. E à medida que a gestação avança, a tensão entre os personagens crescerá, com alianças inesperadas, chantagens e revelações que ameaçarão derrubar os muros da Tomorrow e reconfigurar por completo a vida de todos os envolvidos. Afinal, essa criança, concebida em uma noite de fraqueza e impulsividade,
será muito mais do que um acidente. Será o catalisador de uma nova era. Embriagada, Heleninha sofre abuso e desperta um demônio interior. A espiral autodestrutiva de Heleninha atingirá um dos seus pontos mais sombrios. Abalada pela separação repentina de Ivan e completamente sem rumo, a herdeira da TCA mergulhará em mais uma noite de excessos, dessa vez com consequências graves e imprevisíveis. A sequência será marcada por tensão psicológica, violência e uma reação surpreendente da personagem, que mostrará que, mesmo no fundo do poço, ainda carrega dentro de si uma força selvagem e incontrolável. Tudo começará com Heleninha vagando sozinha pelas ruas do Rio de Janeiro, após flagrar Ivan e Raquel juntos. Ela os verá de longe, na saída do restaurante em que costumavam frequentar, em clima de cumplicidade e afeto. Consumida pelos ciúmes e pela sensação de ter sido descartada, Heleninha não suportará a cena e correrá para o carro sem sequer dar satisfações à família, que já demonstrava extrema preocupação com seu estado emocional instável. A personagem entrará em um automóvel de forma desajeitada, com os olhos marejados e as mãos trêmulas, e desaparecerá pela cidade. Sem destino definido, Heleninha dirigirá sem rumo até chegar à frente de um hotel luxuoso na orla da cidade. Descerá do carro cambaleando, pedirá a chave de um dos quartos mais caros e, antes mesmo de subir, decidirá passar no bar do estabelecimento. A atmosfera do local contrastará com o caos que ela carrega por dentro. Vestida com elegância, mas nitidamente abalada, ela sentará no balcão e começará a pedir uma bebida atrás da outra, ignorando os olhares julgadores dos demais clientes. Enquanto isso, Ivan, desesperado com seu sumiço, procurará por ela com a ajuda de Eugênio, Celina e até Bartolomeu. O executivo chegará a telefonar para o celular de Heleninha, que atenderá com dificuldade e dirá poucas palavras desconexas antes de deixar o aparelho cair na calçada, sem perceber que a ligação ainda estava ativa. Do outro lado da linha, Ivan ouvirá apenas o som de passos, vozes distantes e o tilintar de copos, o que o deixará ainda mais angustiado. Sem saber a localização exata da mulher, ele sairá dirigindo pelas ruas, em um estado de nervos que beirará o desespero. No bar do hotel, Heleninha chamará a atenção de um homem misterioso, mais velho e de aparência distinta. O sujeito, identificado apenas como Cara Cafajeste no roteiro, se aproximará com um sorriso cínico e oferecerá companhia à moça. Ela, visivelmente embriagada, não recusará. Os dois conversarão brevemente, mas será perceptível que ele está mais interessado em se aproveitar da vulnerabilidade dela do que em qualquer tipo de conexão real. Após algumas doses a mais, ele se oferecerá para ajudá-la a subir até o quarto. Gesto que, em um primeiro momento, parecerá inofensivo, mas carregará uma intenção obscura. Já no quarto, a situação se tornará crítica. Heleninha deixará o homem entrar com ela e, sem forças para contestar, cairá na cama em um estado de semi-inconsciência. O cafajeste, percebendo que ela mal se mantém acordada, começará a passar as mãos em seu corpo e tentará forçar um beijo, sussurrando frases nojentas e rindo com desprezo. A cena será marcada por silêncio, tensão e o som do zíper sendo puxado, até que, subitamente, Heleninha abrirá os olhos e, em um surto de pânico e raiva, entrará em um estado quase animalesco de defesa. A artista plástica gritará, empurrará o homem com força e pegará uma garrafa de vidro da bandeja de bebidas próxima à cama. Com um golpe seco e certeiro, estilhaçará a garrafa na cabeça do agressor, que cairá no chão, sangrando e gritando de dor. Ela, ainda em choque, pegará um caco pontudo da garrafa e ameaçará o homem, que sairá cambaleando do quarto, ensanguentado e assustado com a reação feroz da mulher que julgava indefesa. Em seguida, Heleninha descerá de volta ao bar, transtornada e com as mãos cobertas de sangue. O garçom, ao vê-la naquele estado, se recusará a servi-la mais bebida, o que dará início a uma nova cena de caos. Tomada pela raiva, ela começará a jogar garrafas no chão, derrubar cadeiras e gritar palavrões para todos os presentes. Os clientes ficarão assustados, alguns tentarão filmar a cena com os celulares, mas a gerência do hotel intervirá rapidamente. A gerente do local,
Ao reconhecer a figura pública envolvida no escândalo, ligará imediatamente para a família de Heleninha, informando que ela se encontra em estado de surto no bar do hotel. Enquanto isso, os funcionários tentarão contê-la, mas sem sucesso. Ela se debaterá, chutará mesas, empurrará um segurança e continuará exigindo bebida como se sua sanidade dependesse disso. "Eu quero mais uma, seu idiota! Traz essa garrafa agora!", gritará ela, já aos prantos e quase caindo no chão. Ao mesmo tempo, Ivan chegará ao hotel após rastrear a última localização do celular dela, com a ajuda de um funcionário da operadora. Ele entrará no bar correndo e se deparará com a cena desesperadora. Heleninha, no meio da destruição, cercada por cacos de vidro, clientes apavorados e 2 seguranças tentando contê-la. Ele se aproximará rapidamente e a chamará com firmeza. "Heleninha, para com isso! Sou eu, o Ivan!" Ao ouvir a voz dele, ela virará lentamente com o rosto sujo de maquiagem borrada e sangue seco, e começará a chorar descontroladamente. Nesse instante, ela desabará nos braços de Ivan, que a segurará forte, tentando acalmá-la. "Me leva daqui, por favor, me tira daqui, Ivan", implorará ela, soluçando. O executivo pedirá aos funcionários que chamem um médico e, enquanto aguarda atendimento, ficará ao lado dela, limpando o sangue com um guardanapo e tentando entender o que aconteceu. Heleninha, ainda em choque, começará a repetir: ele tentou, mas eu não deixei, eu acabei com ele." A sequência se estenderá com o depoimento de funcionários do hotel, o boletim de ocorrência feito discretamente para não vazar à imprensa, e a chegada de Eugênio e Celina ao local. A família se dividirá entre a indignação e o alívio por Heleninha estar viva e ter reagido. Enquanto o estado emocional dela for examinado por um psiquiatra de plantão, Ivan se afastará do grupo por um momento e ligará para Raquel dizendo apenas: "Não dá, ela precisa de mim, agora mais do que nunca." Heleninha será levada para casa em estado de sedação e durante o caminho terá flashes da tentativa de abuso, do sangue na mão, da garrafa quebrando, do homem correndo e das vozes distorcidas no bar. Essas imagens se repetirão em sua mente nos dias seguintes como pesadelos, deixando claro que o trauma não será facilmente superado. Mesmo assim, um lado feroz despertado nela poderá se tornar combustível para decisões futuras. Ela perceberá que, por mais fundo que tenha caído, ainda resta dentro de si uma mulher capaz de lutar, mesmo que com fúria, mesmo que no desespero. Ivan buscará orientação com uma psicóloga especializada em dependência química e traumas. A profissional recomendará que Heleninha seja internada em uma clínica de recuperação com apoio psicológico, psiquiátrico e acolhimento familiar. Quando Ivan apresentar essa proposta para Celina e Eugênio, Celina concordará imediatamente, mas Eugênio demonstrará resistência. Ela já passou por isso antes. Saiu pior do que entrou. Ivan insistirá. Dessa vez ela quase foi estuprada, Eugênio. Você entende o que isso significa? No momento em que forem buscar Heleninha para a transferência, uma nova crise acontecerá. Ao ver as malas sendo arrumadas, ela surtará, quebrando vasos, arremessando quadros no chão e gritando: "Vocês querem me trancar de novo? Ninguém me entende! Ninguém!" O surto exigirá intervenção médica e Heleninha será sedada ali mesmo, na presença de todos, o que deixará Celina em lágrimas e Ivan profundamente angustiado. Na clínica, Heleninha começará um novo processo de reabilitação, desta vez mais profundo, mais intenso. Em sessões de terapia, ela reviverá o trauma do abuso, relembrará a ausência emocional da infância, a pressão de carregar o sobrenome Reutemann, a necessidade constante de se anestesiar da realidade. Pela primeira vez, ela conseguirá dizer em voz alta: "Eu bebo para esquecer quem eu sou."